Irmãos, o eterno Deus traçou a linha de distinção entre os santos e os pecadores, os convertidos e também os não convertidos. As duas classes não se misturam imperceptivelmente uma com a outra, como as cores do arco-íris se misturam, mas são tão distintas como o meio-dia é diferente da meia-noite. Os que procuram a justiça de Cristo e se demoram nos temas da grande salvação, a Bíblia vem a ser a dispensa que lhe supre a alma com um alimento verdadeiramente nutritivo. Essas pessoas meditam sobre a encarnação de Cristo, elas contemplam o grande sacrifício feito para salvá-las da perdição, para lhes conceder o perdão, a paz e também a justiça eterna. A alma dessas pessoas está aquecida com esses grandes e também elevados temas. A santidade e a verdade bíblica, a graça e a justiça ocupam seus pensamentos. O eu morre diariamente e Cristo vive em seus corações. Na contemplação da verdade presente, arde neles o coração, como o coração dos dois discípulos ao irem para Emaús, quando Cristo andava com eles pelo caminho, abrindo-lhes as Sagradas Escrituras e ensinando a respeito de si mesmo. Amigos, com poucos reconhecem que Jesus, ainda que invisível, está andando ao lado deles. Quão envergonhados ficariam muitos se ouvissem a voz do Salvador lhes falar e de saber que ele estava ouvindo sua conversa insensata e também mundana. Quantos corações arderiam com santa alegria se tão somente soubesse que o Salvador estava ao seu lado e que a santa atmosfera da sua presença os rodeava e que eles estavam se alimentando do pão da vida. Meus irmãos, quanto se agradaria ao Salvador Jesus de ouvir nós, seus seguidores, falarem de suas preciosas e também instrutivas lições e de saber que nós realmente temos prazer pelas coisas santas. Quando a verdade habita no coração, então não há lugar para criticar os servos de Deus ou para achar defeitos na mensagem que ele envia através desses. A verdade é que o que está no coração fluirá dos lábios. Não pode ser reprimido. O tema da conversa sempre será as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Para os verdadeiros cristãos, o amor de Cristo estará na alma como uma fonte de água que jorra para a vida eterna, enviando correntes vivas que levam vida e também alegria para onde quer que elas jorrem. Amigos, quando o povo remanescente rejeita a luz da verdade, então Deus diz a seus servos fiéis: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mas quando o testemunho claro e também direto vem de lábios que estão sob a inspiração do Espírito de Deus, muitos hoje tratam a mensagem com desdém. Entre nós existem os que, por atos e também por palavras, dizem aos que leem o espírito de profecia: não leiam. E dizem aos que pregam as verdades para o nosso tempo: não profetize para nós o que é reto. Diga-nos coisas aprazíveis e falem para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como parede sem vida, que já forma barriga desde o mais alto sijo, cuja queda virá subitamente no momento. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego, na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Isaías capítulo 30, versículos 10 a 15. Deus hoje pergunta aos líderes e aos leigos da igreja: o que vocês estão fazendo? Vocês viram as costas e não somente o rosto para o Senhor.
Amigos, a urgente necessidade de uma purificação do nosso coração, dos sentimentos, das simpatias, das nossas palavras e de todos os assuntos que nós falamos. Devemos nos perguntar qual é a mensagem a ser compreendida e também pregada nesse tempo. É a mensagem do terceiro anjo. Mas essa luz que deve encher toda a terra de sua glória tem sido desprezada por muitos dos que pretendem crer na verdade presente para os nossos dias. Devemos ter cuidado de como tratamos a mensagem do advento. Devemos espiritualmente descalçar os sapatos dos nossos pés, pois estamos em terreno santo, irmãos. Tomemos então cuidado de como transigimos com os atributos de Satanás e de como derramamos desprezo sobre a manifestação do Espírito Santo que está sobre os nossos irmãos. É possível que agora alguns tenham ido tão longe no caminho da desobediência que não mais consigam voltar e se arrepender para serem salvos. As almas que amam a Deus, que creem em Cristo e que ansiosamente seguram cada raio de luz da parte do céu, verão toda a luz e se alegrarão na verdade. Essas pessoas comunicarão a luz e também crescerão na santidade. Amigos, os que recebem o Espírito Santo de Deus sentirão a atmosfera gelada que cerca a alma de outros por quem essas grandes e solenes realidades não são apreciadas e sim combatidas. Os que têm o Espírito de Deus fogem do conselho dos ímpios, dos que estão no caminho dos pecadores e dos que se assentam na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus diz a verdade. Não há nela mentira, nela não há nada forçado, nada extremo, nada exagerado. Devemos aceitá-la como sendo a palavra do Deus vivo. E em obediência a essa palavra, tem a igreja deveres a realizar, os quais ainda não efetuou. Não devemos fugir do posto do dever, mas na prova e na tentação nós devemos apoiar mais intensamente em Deus. Há dificuldades a enfrentar, irmãos, mas o povo de Deus deve se levantar como uma só alma para enfrentar as emergências. Há deveres a desempenharmos para a igreja e também para Deus. O Espírito Santo de Deus está se retirando de muitos do seu povo, porque muitos têm penetrado em caminhos escuros e também secretos, e alguns destes, infelizmente, nunca mais retornarão. Eles continuarão a tropeçar para a sua ruína eterna. Muitos de nós temos tentado a Deus, temos rejeitado e lutado contra a verdadeira luz do céu. Nós recebemos toda a evidência que outros não tiveram e não temos dado ouvidos. Estamos escolhendo as trevas em vez da luz e corrompendo as nossas almas. Amigos, nenhum homem ou igreja pode se associar com a classe amante dos prazeres do mundo e revelar que aprecia ao mesmo tempo a rica corrente que Deus envia aos que têm uma fé simples em sua palavra. O mundo está poluído, corrompido como nos dias de Noé. E o único remédio é crer na verdadeira luz e aceitar a esta. No entanto, muitos têm ouvido a verdade falada com o poder do Espírito Santo e não somente têm recusado a aceitar essa mensagem, mas têm odiado a verdadeira luz. Eles são partidários do reino das trevas. Eles têm se interposto entre a luz enviada do céu e o povo remanescente. Eles têm pisado a palavra de Deus e estão afrontando o seu espírito, chamando a luz de trevas e as trevas de luz. Apelo ao povo de Deus para que abra os olhos. Quando sancionamos ou executamos, irmãos, as decisões de homens que não estão em harmonia com a verdade e com a justiça divinas, enfraquecemos a nossa própria fé e também perdemos nosso gosto pela comunhão sincera com Deus. Na mensagem à igreja em Laodiceia, nós podemos ouvir o eco das palavras de Cristo para Josué. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, está transgredindo o meu concerto, o qual lhes tinha ordenado. Anátema há no meio de Israel. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Irmãos, Cristo declara: quem comigo não ajunta, espalha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós
e nos ajude a sairmos dessa situação precária, a fim de não sermos vomitados, mas sim revestidos do poder que vem do alto para participarmos então do alto clamor e podermos ver o Rei em sua formosura. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti pedindo que perdoe-nos nossas muitas transgressões. Envie-nos, Pai, o Seu Espírito Santo e encha o nosso coração com o amor de Jesus Cristo. Dai-nos a mente de Cristo e prepare-nos para concluirmos a nossa obra nessa terra. Essas coisas nós Te pedimos e desde já agradecemos, tão somente no nome de Jesus. Amém. Amigos, se esta mensagem falou ao seu coração, então eu peço que você deixe o seu like no vídeo, para que então o YouTube possa indicar essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvi-la assim como você. Um forte abraço e até a próxima.